paz na guia, Deus que me alumia. Catequese no seu rádio tem o patrocínio de RF Lucas Construtora, construindo uma vida melhor com soluções construtivas e inovadoras. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Ao som de Mãe do Céu Morena, que a gente está começando hoje o nosso Catequese no seu rádio, que tem o patrocínio da RF Lucas Construtora. Um abração pro Rui, que tá aí com a gente conversando essa semana aqui na Rádio Universidade, semana de Romaria. E falando em semana de Romaria, acho que já estamos com todas as dicas de que vai ser o programa hoje, né, Marcos? Bem-vindo, olá. Olá, gente, amiga. Então, estamos aí na semana de preparação da Romaria e faz parte da catequese a gente lembrar um pouquinho, né, a história de Nossa Senhora de Guadalupe. É isso aí, Mãe do Céu Morena. Por que então? Vamos lá. Bom, vamos primeiro colocar no contexto, né, isso então, uma aparição de Nossa Senhora no México, e ela aparece a um índiozinho pobre, Juan Diego, e esse índio estava sendo catequizado, né? Só para vocês entenderem, quando os astecas dominavam já aquela região, a tribo do Juan Diego já era escrava dos astecas. Então era uma tribo de índios muito, muito sofrida. Aí depois, com a chegada dos espanhóis, e, né, que destruíram os astecas e tal, e a tribo deles continuou sendo uma tribo assim, meio subserviente, meio escrava até dos espanhóis. E eles estavam então sendo catequizados, como era a prática naquele tempo, na religião cristã católica. Então esse índiozinho estava saindo da sua aldeia e indo para a cidade para ter a sua aula de catequese, participar da missa, quando então ele tem uma visão com uma mulher maravilhosa, uma mulher linda, que era Nossa Senhora, e que diz a ele para procurar o bispo e dizer para o bispo que naquele monte de Tepeyac ela queria que se construísse uma ermida, uma capela, uma igreja
em que os pobres pudessem se dirigir a ela e rezar. Claro que o índio vai à cidade, custa ser atendido no palácio do bispo, e claro que o bispo não acredita e manda ele voltar. Então ele volta muito decepcionado, encontra com a Virgem a segunda vez, volta na cidade, o bispo não atende, uma terceira vez, e numa quarta visita, então ele leva... porque o bispo lá tinha pedido que ele trouxesse alguma prova de que isso fosse verdade. Então Nossa Senhora manda ele subir no alto do monte, um monte muito árido, muito deserto, e ele encontra lá roseiras, um monte de flores. E então ele colhe aquelas flores e guarda dentro da sua capa e vai para a cidade com aquelas flores. E quando o bispo então pede a prova, depois também de custar ser atendido, quando ele abre a capa para cair e para tirar as flores, aparece impressa na capa dele a imagem da Virgem de Guadalupe, que é a imagem que tem no quadro imagem, exatamente a imagem que a gente vê lá hoje na nossa igreja, lá no Santuário de Guadalupe. Então é uma história muito linda em que Nossa Senhora é que se manifesta claramente. É um pouco diferente, porque normalmente as Nossa Senhora que vocês conhecem, que nós conhecemos, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, a Nossa Senhora aparece para pessoas, para pastores, etc. E depois eles descrevem o que aconteceu e se faz uma imagem. Em Guadalupe não. Ela, Nossa Senhora, se faz imprimir como um tipo de uma imagem na capa dele. Não foi ele que descreveu. Essa imagem está lá. E curiosamente essa capa tem muitas coisas estranhas sobre ela. Tá, tu resumiu, incrivelmente resumida a história de Guadalupe, mas vamos com calma, peraí. Pelo livro que eu dei uma lida do Aqui Se Conta, do Frei Luiz Carlos Suzin, ele vai nos colocando a par da cultura do índio Juan Diego, né? Na época, como é que funcionava, os deuses que eles adoravam, como é que era. E o local onde apareceu Nossa Senhora de Guadalupe é um local bem importante para a cultura do Juan Diego, que meio que mexeu com as estruturas do bispo na época, né? Dá uma explicadinha pra gente. Na verdade, quando eles eram dominados pelos astecas, eles só podiam exercer o seu culto à deusa Tonantzin, que era a mãe do céu, a deusa que cuidava deles. O único local em que eles poderiam exercer esse culto sem que os astecas os matassem era nesse monte Tepeyac. Então já era um monte muito sagrado, muito santo para eles, porque era um monte aonde eles poderiam se comunicar, aonde habitava para eles Tonantzin, essa deusa da proteção da tribo deles. Uhum. Então, quando Nossa Senhora aparece para ele nesse monte e pede para construir a igreja ali, quando chega o bispo e o seu clero lá e tal, nesse monte, eles têm uma reação contrária, de não querer construir ali, dizendo, não, eles vão misturar o culto pagão de Tonantzin com a devoção a Nossa Senhora. E aí sugerem a Juan Diego que mude de lugar. Uhum. E ele fala, mas não fui eu que escolhi o lugar. Sim. Quem escolheu o lugar foi a nossa mãezinha, quem escolheu o lugar foi Maria, Nossa Senhora. E então tem que ser aqui. E aí, com uma certa dificuldade, eles conseguem construir ali. E aí tem toda uma interpretação mais sociológica, né? De que Nossa Senhora aparece para eles como uma continuidade daquela que do céu protege, cuida, impede que se faça o mal com os menores, os mais pobres e tal. Então, não tem nenhum problema de confusão entre um culto pagão e o culto cristão, porque, na verdade, para eles, esse culto cristão era uma continuidade da proteção que eles já tinham de Tonantzin, a mãe poderosa do céu, que cuidava e guardava os mais pobres. Bacana, não? E é bem interessante
ver a construção, como é que foi, mas aqui em Pelotas tem uma construção do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, que é onde é a Romaria, né, Marcos? O que aconteceu? E aí, quando o nosso bispo Dom Jaime vai a Puebla e vai às reuniões latino-americanas e vê lá e conhece o culto no México, a Nossa Senhora de Guadalupe, ele traz essa devoção para cá. E aí o Padre Léo e mais um grupo de pessoas se encantam com isso e constroem então um santuário que hoje está localizado num belíssimo lugar, né? Numa área enorme de vários hectares, no meio de matas e tal, e onde a gente tem hoje realmente um santuário maravilhoso, com uma igreja bastante acolhedora, pousada, Capela das Velas, Capela dos Milagres, lancheria, um baita de um presépio montado lá no meio dos bambuzais, uma via sacra construída no meio da mata. Então realmente é um lugar muito orante. E é para esse lugar que já há muitos anos, já pela 33ª vez, se celebra Romaria nesse próximo domingo agora, de outubro, né? Dia 21 de outubro. Nesse ano de 2018 será dia 21 de outubro. E é um momento muito especial, se reúne milhares de pessoas e a gente aproveita então para convidar mais uma vez aos cristãos católicos que se dirijam ao Santuário de Guadalupe nesse domingo, dia 21, montem suas caravanas nas paróquias e tal e se dirijam para lá, para que a gente possa celebrar a missa conjunta, né, com todos os padres da diocese e o bispo, e o arcebispo nosso, e também que a gente possa passar momentos de muita oração, com a oração do terço, com as manifestações das crianças vestidas de anjo, jogando pétalas de flores em Nossa Senhora. Aliás, nesse programa de catequese, aproveito para dizer, você que é mãe, pai, e que tem uma criança que gostaria que ela participasse aí vestidinha de anjo, leve seu filho vestido de anjo, se dirija antes da missa lá para o setor direito lá da escadaria, que seus filhos, junto com você, com o adulto referência, serão colocados no local especial lá em cima para jogar pétalas de flores no quadro-imagem de Nossa Senhora, que é a nossa lembrança da presença de Nossa Senhora de Guadalupe no meio de nós. E aproveitando então que nós estamos descrevendo a Mãe de Guadalupe como aquela que cuida, né? Cuida dos mais pobres, cuida dos mais simples. Eu percebi aqui que você não cantou o final da música, né? Não. Então você podia agora cantar o final da música, por favor? Não, o final da música é bonito. Não vou me negar. Então vamos lá. Vamos lá. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora desses povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama esperança sobre nós, ensina o povo a não calar a voz, desperta o coração de quem não acordou, ensina que a justiça é condição
Jesus. Ô Bruna, e assim, quando você canta esse final da música, eu queria mesmo chamar a atenção que isso é de fato Nossa Senhora de Guadalupe, né? Essa que protege os povos mais sofridos, né? Que é a patrona dos oprimidos, dos menores, e que realmente em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo aí, nesse tempo pré-eleitoral, tão confuso, eu acho que nós estamos precisando mesmo de receber as graças. E pedir para Senhora. derramar a esperança sobre nós, né? E eu acho que é um pouco essa questão, né, de ensinar o povo a não calar a voz, mas na atualidade, talvez, ensinar o nosso povo a parar de divulgar notícias falsas, né? Então as pessoas recebem essas fake news aí, e só porque é a favor do candidato dela, um ou outro, tanto faz, sai divulgando aquilo sem saber se é verdade ou não. Então nós estamos esparramando a mentira nos telefones celulares, né, nos WhatsApps aí, dos grupos que a gente participa. Isso é muito triste. Eu imagino que nenhuma mãe gostaria de ver seu filho falando uma mentira, divulgando mentiras. Imagina então a nossa mãe do céu morena. Então vai aqui, já bem atualizada, uma mensagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que o povo não calhe a voz, que o povo perceba com discernimento o que a gente precisa e que se paute sempre em conhecer a Jesus, que a justiça é que é a condição, não é a violência, não é a agressividade, essa de estar aí famílias brigando uns com os outros, amigos discutindo por causa de candidato A ou B, não é isso a postura que se espera de nós. Espera que a gente procure entre os candidatos, tanto ao governo do estado, que estamos disputando aqui, né, no Rio Grande do Sul, quanto a nível federal, que as pessoas, os cristãos católicos, procurem aquele que acha que defendam os programas mais cristãos, como nós somos, que defendam a justiça, que defendam a paz, que defendam o cuidar uns dos outros, o cuidar dos mais pobres. Mas eu ainda queria fazer mais um adendo sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos lá. Só antes o Desperta o Coração de Quem Não Acordou, da música do Padre Zezinho, que fecha o que tu acabou de falar. Mas vamos aos adendos. Porque assim, a diferença incrível de Nossa Senhora de Guadalupe com as outras aparições de Nossa Senhora está exatamente no manto, né? E aí, esse manto, veja bem, isso aconteceu no ano de 1500. 1500 e pouco, 1530, 1531. Então isso tem 500 anos. E veja, fizeram vários estudos, até a NASA fez estudos sobre esse manto, porque eles estavam achando aquilo muito estranho. Então, primeira coisa curiosa, aquele tecido, aquela juta que é tecido manto, tem uma duração prevista aí de 10 a 20 anos no máximo. Uhum. Essa está com mais de 500 e não deteriora. A imagem que está desenhada no manto, fizeram testes com os pigmentos, não é nenhum pigmento, nenhum corante, nem mineral, nem animal, muito menos alguma coisa sintética conhecida. São cores que vêm de algo que ninguém conhece. O homem ainda não conhece. E mais curioso ainda, a pintura não está no tecido. Fizeram lá um teste, a pintura flutua no ar, alguns micras acima do tecido. Então tem coisas incríveis. E aí, para pegar na imagem mesmo, se vocês repararem, o manto de Nossa Senhora é cheio de estrelas, mas não são estrelas colocadas aleatoriamente. Fizeram um estudo e descobriram que as estrelas estão colocadas do lado direito do manto e do lado esquerdo, de acordo exatamente com as constelações, as estrelas na noite do aparecimento. Que coisa! Então você encontra lá a Ursa Maior, a Ursa Menor, o Alfa Centauro, o Escorpião, as Três Marias. Você encontra as estrelas na posição em que elas estavam no México naquela noite. Que bacana. É o jeito que está representado no manto. E para coroar essa imagem, que é um quadro,
fizeram uma análise de fundo de olho na imagem. E a primeira coisa, quando se aproximava uma luz do olho, pintado lá do olho da imagem, a íris do olho abria e fechava. Gente, que como loucura. se fosse um olho humano. E quando fizeram uma filmagem do fundo do olho, como qualquer olho humano, quando você olha para alguma coisa, aquela imagem fica projetada dentro do seu olho. Lá no quadro imagem, quando se faz o estudo lá pelos aparelhos lá da NASA, sei lá, a imagem de fundo de olho dela mostra o índio, o bispo, as pessoas que cercavam o bispo, no momento em que o Juan Diego abre o dálmata dele lá, né, o manto, e caem as flores. Então mostra o bispo com todo o espanto dele. É isso que está retratado no olho do quadro-imagem. Então é um quadro-imagem muitíssimo especial, é uma aparição incrível para nós cristãos católicos e é uma devoção de milhares de pessoas. E assim, a gente já tem aqui nesse santuário, que é um santuário novo, centenas de milagres que aconteceram. Você encontra lá na Capela dos Milagres terços, retratos, pedaços de coisas das pessoas que deixam lá simbolizando as graças que receberam. Além de milhares de bilhetes de agradecimentos e de pedidos a Nossa Senhora de Guadalupe. Portanto, meus queridos católicos que conosco escutam aí essa catequese no seu rádio, vamos juntos rezar por Nossa Senhora de Guadalupe, com Nossa Senhora de Guadalupe, para que ela nos ajude a ter tempos melhores. É isso aí, então vamos rezar lá na Romaria, pessoal. Estamos no finalzinho do programa aqui, então é no dia 21 de outubro, agora nesse domingo. A gente espera todos vocês lá com muito acolhimento, com uma programação bem pensadinha. Tivemos várias reuniões e que acabaram sempre mais de 10 horas da noite. Isso mesmo. Que a gente demandou bastante tempo para organizar isso. E vai estar bem especial, a gente aguarda vocês. Vai ter alimentação, essas coisas já para o povo ir sabendo e ir preparado, Marcos? A gente sempre propõe que as pessoas levem seu lanche, façam lanches comunitários. Mas como muita gente não topa isso e não gosta, então lá nós vamos ter aquele tradicional galeto com salada, vamos ter também esse ano uma novidade, vamos ter um carreteiro lá onde é que era a antiga engarrafadora, lá embaixo, a um preço assim, mais popular para as pessoas. E fora isso, vamos ter sempre aqueles tradicionais food trucks lá, né? Aqueles caminhõezinhos com churrasquinho, com cachorro-quente, sanduíche, etc. Então, comida, refrigerante e tal, isso nada não vai faltar. A gente recomenda mais uma vez que ninguém leve nada de álcool, porque em princípio não se toma álcool no santuário da mãe de Guadalupe. E pedimos também às pessoas que colaborem uns com os outros, porque é muita gente, e a nossa educação, a nossa colaboração, o nosso jeito de ser cordato é fundamental. E insistimos mais uma vez que ninguém leve nenhum tipo de propaganda política para distribuir lá, para não ficar acirrando ânimos que já estão tão acirrados entre nós. É isso aí, então, pessoal. A gente está finalizando aqui o Catequese no seu rádio. Obrigada, Marcos, por essa baita aula, essa catequese aqui pra gente. Aula não, né? Não é. E nós vamos, então, nos encontramos na semana que vem. Todos os dias a gente se encontra aqui comigo no Fazer Juntos é Divino, das 10 às 11 horas da manhã, de segunda a sexta. E principalmente essa semana vamos falando aí, dando todos os detalhes sobre a Romaria, que acontece, então, nesse dia 21, domingo. Esperamos todos vocês lá e até a próxima. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento. Catequese no seu rádio tem o patrocínio de RF Lucas Construtora. Construindo uma vida melhor com soluções construtivas e inovadoras. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia.